A ação que discute o foro privilegiado tramita no Supremo Tribunal Federal desde o ano passado. Apesar de o STF ter limitado o alcance dessa prerrogativa, o foro ainda permanece para a grande maioria das autoridades públicas no Brasil. De toda forma, a decisão do STF desafoga um pouco a Corte Guardiã da Constituição Federal. Isso porque outros processos relativos a deputados e senadores já mobilizaram os ministros do Supremo por meses, o que acabava gerando morosidade no julgamento de outras ações importantes para o país. Para muitos operadores do direito, inclusive contrários à existência do foro privilegiado, os tribunais superiores não devem se ocupar desse tipo de processo. Ainda segundo eles, a existência deste benefício compromete a credibilidade do Poder Judiciário, dos parlamentares e ocupantes de cargos públicos e enfraquece a magistratura. O julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a limitação do foro especial por prerrogativa de função começou, na verdade, em 2017. Tudo por conta do então prefeito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Marcos da Rocha Mendes, acusado de compra de votos. Por ser prefeito, o caso dele foi parar na segunda instância. Só que o Tribunal Regional Eleitoral levou anos para analisar a situação. Tanto tempo que Marquinhos, como é conhecido, saiu do cargo e se tornou suplente de deputado. A discussão de quem deveria julgá-lo chegou ao Supremo. Preciso que realmente o cidadão, eu como cidadã, me sinto e todo cidadão brasileiro se sente realmente numa sociedade em que a impunidade prevalece por conta de situações como essa. O tema foi para a pauta do plenário em 2017. À época, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Até então, 4 ministros tinham votado para limitar o alcance do foro: Marco Aurélio, Rosa Weber, Carmen Lúcia e o relator Roberto Barroso. O assunto só foi retomado quase um ano depois. E eu passava então para o direito comparado, onde nenhum país do mundo tem modelo equiparável ao brasileiro. Boa parte das democracias sequer tem foro privilegiado. A maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator ministro Roberto Barroso, de que o foro especial só deve alcançar os deputados federais e os senadores se o crime tiver ocorrido enquanto eles estiverem no cargo e se o caso estiver relacionado às atividades de parlamentar. Sou convencido, presidente, que esta é a melhor interpretação da Constituição. É a melhor para o Supremo Tribunal Federal, é a melhor para a sociedade brasileira, é a posição que corresponde ao anseio da sociedade brasileira. A decisão do Supremo não acabou definitivamente com o Instituto do Foro Especial. Os ministros estabeleceram apenas uma limitação quanto a esses 2 tipos de autoridades, os 513 deputados federais e os 81 senadores. Se algum inquérito ou ação penal contra eles não atender a esses 2 critérios, crime no exercício do mandato e ligado ao cargo, o caso vai para a primeira instância da Justiça Estadual ou da Federal. Quando o modelo foi previsto, evidentemente que não se imaginava, e isso foi dito no Supremo, que tal quantidade de desvios no trato da coisa pública fossem detectados com o passar do tempo. Então, aquele modelo que se criou excepcional, ele passou a ser um modelo geral. Ele passou a ser melhor do que mais do que um modelo, passou a ser uma realidade geral. Essa avaliação de ineficiência do foro é compartilhada pelo presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Para ele, não há motivo de manter esse instituto para dar tratamento especial a um grupo de pessoas no atual sistema de governo brasileiro. Se todos são iguais perante a lei, não há nenhuma razão para que uns respondam perante um juiz diferente de outros. O foro privilegiado, ele acaba funcionando como um instrumento que gera descrédito no nosso sistema de igualdade e na nossa democracia. Limitar o foro por prerrogativa de função aos deputados federais e senadores já significa um passo para aliviar a rotina do Supremo Tribunal Federal. A Corte Guardiã da Constituição Federal, que deveria cuidar apenas de matérias constitucionais, tem esse principal objetivo desviado, exatamente por ser obrigado a processar e julgar os processos de autoridades protegidas. Quem não se lembra da ação penal 470, que praticamente paralisou por meses o trabalho do STF?
No caso do Supremo Tribunal Federal, é de se destacar ainda que o Supremo é responsável é a nossa Corte Constitucional, então ele é responsável por resolver os problemas mais amplos e mais graves de interpretação da nossa Constituição, que não podem ficar parados, nem ficam parados esperando a solução de problemas criminais. O Supremo Tribunal Federal, uma Corte Constitucional, está se transformando numa Corte criminal. São mais de 40 mil pessoas hoje com foro privilegiado no Brasil. A situação que há hoje aqui no país não se verifica em lugar nenhum do mundo. Então, eu sou completamente favorável ao fim do foro privilegiado. Sob o aspecto estrutural, entende-se que os tribunais superiores não foram criados para processos originários. O funcionamento deles conta com particularidades. Os processos relacionados ao foro especial não se encaixam nesta estrutura e comprometem a prestação jurisdicional. Eu acho que nosso sistema judiciário, primeiramente, ele não é estruturado de uma forma adequada a que os feitos tenham uma tramitação em tribunais superiores, por exemplo, que não tem estrutura para instrução de processo, e ainda que o tivessem, não há justificativa. O brasileiro é muito acostumado com a prerrogativa de foro, mas, em verdade, todos os cidadãos têm que ser julgados pelos juízes por seus atos. A falta de estrutura leva à lentidão. Os tribunais superiores não têm a estrutura necessária e adequada para tramitações de ações penais que demandam instrução, medidas cautelares, oitiva de testemunhas, como a jurisdição de primeiro grau tem. A demora resulta várias vezes em falta de tempo para aplicar a penalidade aos responsáveis pelo crime. Nós sabemos que hoje as cortes superiores, elas não foram estruturadas para fazer o papel que um juiz de primeiro grau faz na instrução criminal. Então isso acaba inviabilizando o trâmite normal do processo, não por culpa dos ministros, por culpa estrutural, e acaba redundando na prescrição dos crimes, que isso redunda no quê? Na impunidade, que gera uma profunda insatisfação em toda a sociedade. Se sabe que foi cometido um crime, se tem provas contra aquele cometimento, mas que no final de passados 10, 15, 20 anos, a pena acaba sendo reconhecida como prescrita. Então isso não pode ocorrer, né? Contrário a uma lógica de um sistema que tenha que garantir o quê? A efetividade da jurisdição. Então por isso nós somos contrários à manutenção da prerrogativa de foro na forma que é hoje. Efetividade do serviço. No julgamento, o relator ministro Luiz Roberto Barroso exemplificou em números como o foro interfere no trabalho dos tribunais superiores. De acordo com ele, a Corte leva quase 581 dias para receber uma denúncia desse tipo. Já o juiz de primeira instância faz isso em muito menos tempo. Não me parece irrelevante deixar de acentuar que, segundo levantamentos, o foro por prerrogativa atinge 37 mil autoridades no país. Só no Supremo Tribunal Federal são processados e julgados, em tese, mais de 800 agentes. Os membros dos tribunais não é que não tenham capacidade. Obviamente têm capacidade, mas não têm estrutura. Eles têm que julgar causas as mais variadas, causas do país inteiro. Então não têm condição de se dedicar especificamente sobre esses casos que reclamam por uma solução mais imediata.